Primeiramente, boa noite, uma boa noite especial para a reverenda Lilian, que aceitou com muito carinho, com muito amor, o nosso convite, ao professor Davi, professor Eliseu e as demais pessoas que estão participando desse projeto. Eu fico muito feliz, porque até então é algo de extrema importância a gente trabalhar em sala de aula esses assuntos, que é do nosso cotidiano, e traz uma expressão muito emocional, principalmente quando a gente começa a entrar em relação à história, em relação à cultura. E as perguntas que elaboramos, reverenda, são muito simples, né? Já passamos para a senhora ao conteúdo. E a primeira é o seguinte: vamos começar com uma pergunta que é: quem é a reverenda Lilian? E poderia compartilhar conosco um pouco da sua trajetória como mulher negra, reverenda, ativista e coordenadora da Pastoral Abraço Negro, e explicar um pouco o que seria essa Pastoral Abraço Negro e como começou. Ok. Boa noite, paz e bem. Gratidão pelo convite, Clébio. Gratidão também, professor Davi, Eliseu, Anne, que está também como apoio, né? E também a Elion e Manuel, gratidão pelo acolhimento. Bom, eu sou pernambucana, recifense mais precisamente. Morei em vários bairros da periferia aqui de Pernambuco e atualmente estou morando quase Ouro Preto, em Olinda, justamente para ficar mais pertinho da comunidade onde eu estou servindo, pelo menos temporariamente, como clériga missionária. Eu tenho 49 anos, sou de Abril, sou ariana, e filha de um casal, duas pessoas negras, uma já falecida há 11 anos, e a minha mãe, graças a Ruá, ainda conosco. Tenho dois irmãos, eu sou a mais velha, sou a primogênita da família, tenho dois irmãos. E, como mulher negra, fazer teologia já foi, digamos assim, contrariar, e muito, a lógica. Primeiro, estudar é sempre contrariar uma lógica, né? E estudar teologia, que é algo que não dá dinheiro. Além do que, historicamente, aqui no país, já que estou falando com jeito da área de história também, né? Historicamente, nesse país, a teologia que só alcançou, conquistou a cidadania acadêmica em 1999, né? Isso também por decorrência de como a teologia chegou aqui no país, em toda a trajetória nefasta, inclusive, né? De vínculo com a religião cristã, primeiro católica, depois protestante, demorou um bocado a ter um reconhecimento acadêmico. Eu gosto sempre de falar assim, para lembrar que nas universidades fora do Brasil, em especial na Europa, a teologia e a filosofia estavam juntas no berço das universidades. Mas aqui no Brasil nem sempre aconteceu assim e demorou um tempão para que ela conseguisse conquistar essa cidadania. Bom, fiz teologia inicialmente não por intenção ou por percepção de que fosse vocacionada ao sacerdócio, mas porque eu queria melhor compreender, e esse é o papel da teologia, melhor compreender a minha própria fé para melhor testemunhá-la, ou seja, compreender o que eu cria para comunicar isso às pessoas. Só que, uma vez tendo sido seduzida pelos estudos teológicos, eu resolvi fazer toda a carreira teológica, né? Graduação, mestrado, doutorado na área, e por uma questão ontológica, as minhas pesquisas sempre gravitam em torno da questão étnico-racial e de gênero, por ser mulher e por ser mulher negra, né? Bom, como eu mencionei, a cidadania da teologia só se deu em 99, e a primeira faculdade a conquistar essa cidadania foi a Faculdade ESTE, então, a Escola Superior de Teologia, que é uma faculdade luterana do Rio Grande do Sul, e eu fui para lá justamente para fazer o mestrado. Curiosamente, eu fiz curso livre, porque antes era cursos livres, né? Só depois do mestrado é que eu fiz a integralização da graduação, e depois tive um intervalo de 4 anos, depois do mestrado, para poder voltar e fazer o doutorado. Eu passei uma temporada no Sul, porque eu fui para estudar, porque na ocasião o melhor programa do país, com nota 7, era lá em São Leopoldo, então por isso eu fui para lá. Depois fui fazer, digamos assim, como eu tenho o privilégio de ter dois sacerdócios, né? Sacerdócio pastoral e também
enquanto professora. Então, eu fui viver essa experiência docente lá em Macapá, no extremo norte do país, depois do mestrado. Foi uma curta temporada, mas suficiente para me encantar, sobretudo pela coisa mais linda da natureza que eu já presenciei, que é justamente o Rio Amazonas. Nunca vi nada mais belo. Navegar o Rio Amazonas foi a experiência mais transcendental que eu já vivi. E aí, aprender com as pessoas de lá a ressignificar o conceito de tempo foi muito interessante também. Mas isso é um assunto para um outro momento, né? Bom, sou feminista, ativista, faço parte de duas redes de mulheres, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e a Rede de Mulheres Negras Evangélicas, e bem antes sou integrante do Centro Ecumênico de Cultura Negra, organização gaúcha do movimento negro que já existe há 33 anos e que foi, inclusive, objeto da minha pesquisa de mestrado. Né? Eu sistematizei as ações do Centro Ecumênico de Cultura Negra, contei a história e sistematizei suas ações educativas, porque a área da minha formação é religião e educação dentro da teologia. Estou casada pela segunda vez, tenho, nessa segunda vez em particular, né, a grata satisfação de ter um parceiro ativista também como eu. Ambos somos coordenadores da pastoral, em verdade, por uma questão também canônica, né? Eu continuo ligada à Diocese de Porto Alegre, que é a meridional, então eu coordeno a pastoral de lá, e Antônio coordena a pastoral aqui. O PPT que eu compartilhei com o Clébio, eu imagino que ele deva ter partilhado com vocês, retrata, sistematiza as ações que temos realizado na pastoral que já celebra um pouco mais de um ano. Intencionalmente, quando fomos para o Rio Grande do Sul, justamente na perspectiva de implantar a pastoral, porque como eu venho de uma história de ativismo lá no Rio Grande do Sul e também o fato de que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais explicitamente racista, né? Eu costumo dizer que enfrentar o racismo, quando ele é explícito, é bem menos difícil. É bem mais difícil enfrentar o racismo aqui no Nordeste, porque o resultado da ideologia de branquitude aqui foi de uma eficiência tal que as pessoas tendem, por exemplo, muitas vezes a me embranquecerem também. Lá no Sul, é muito mais explícito o reconhecimento de quem é negro, porque basta não ter ascendência europeia e ter quaisquer características fenotípicas, né, que nos denunciem favoravelmente como de ascendência africana, que sofrerá, inevitavelmente, preconceito e a discriminação, principalmente a discriminação porque ela é a questão prática, né? Então, fomos para lá com esse desafio, por entender também que era favorável o momento, porque o então, e até agora é o bispo também de lá, o bispo Humberto e as instâncias eclesiásticas foram extremamente favoráveis e acolhedoras à proposta da pastoral. Nós dois, Antônio Amaro e eu, fizemos um projeto, desenhamos um projeto e propusemos à diocese de lá a implantação desse projeto, que obviamente seria delineado a partir da realidade local. Nós não chegamos com algo pronto. Óbvio, nós apresentamos uma proposta, mas era uma proposta que estava suscetível, estava sujeita à realidade local, que é o mesmo que estamos fazendo aqui agora, né? E aí as ações foram sendo construídas a partir das demandas também. Como nós precisamos, por conta da pandemia, assim como todas nós, né? Precisamos nos adequar. O que nós havíamos planejado para 2020, sobretudo do ponto de vista de encontros presenciais, todos foram, obviamente, substituídos por encontros virtuais. Então, nós passamos a realizar estudos bíblicos virtuais, temos feito isso semanalmente. Nós temos, por exemplo, uma série de cards, nós temos redes sociais, Facebook, Instagram, temos também canal no YouTube, então esses cards chama-se uma série Enegrecer, que vocês devem ter visto, né? E tem como principal objetivo, como o próprio nome diz, né, esse verbo enegrecer a epistemologia que é feita, produzida, parida por nós, pessoas negras. Então, sempre são trechos de textos produzidos por pessoas ativistas ou não, ativistas acadêmicas ou sociais, mas as produções que são feitas para enegrecer alguns conceitos, inclusive poesia conceitual. Então, sempre na perspectiva de, inclusive, apresentar essas pessoas, né? Ou seja, botar nossos rostos negros para que as pessoas vejam,
e também nossos potenciais epistemológicos, sobretudo porque, na perspectiva do que diz Boaventura e Sueli Carneiro, digamos assim, potencializa ainda mais esse conceito de epistemicídio, né? Denunciando essa prática, né? Somos capazes, fomos e somos e continuaremos sendo capazes de produzir conhecimento. Então, a série Enegrecer tem esse papel. Hoje, por exemplo, como nós estamos no mês de novembro, os cards que antes eram semanais, agora nós temos 2 por semana. E encerramos a semana com o conceito de mulher negra forte, na perspectiva de denunciar essa cilada, porque por trás desse estereótipo de mulher negra forte, nós temos, infelizmente, as violências múltiplas que são cometidas contra nós. E a gente, se o tema é, por exemplo, violência obstétrica, as mulheres negras estão no topo, né? A questão da violência de gênero, mais especificamente doméstica, as mulheres negras estão no topo. Ou seja, há uma série de violências que têm acontecido e que elas digamos assim, se legitimam ou se perpetuam com mais facilidade por conta desse estereótipo que foi cunhado desde o período da escravização aqui no país, em que se criou esse senso comum de que nós, mulheres negras, suportamos mais, assim como se fala em relação aos homens negros, né? Como se nosso limiar de dor fosse maior do que das outras pessoas, pelo simples fato de termos uma história ancestral de escravização, como se fosse apenas essa a história nossa, né? Então, é um pouco das nossas ações. Das ações que nós temos realizado no Sul, em particular, como todas as ações são educativas, por questão óbvia, né? Antônio e eu somos educadores, ele é educador e eu é educadora, e eu sou teóloga de formação, tem como perspectiva instrumentalizar, a partir das ações nossas, né? Instrumentalizar as pessoas que conosco participam, de recursos, chaves de leitura, uma proposição de hermenêutica feminista negra, né, que nos ajude a, primeiro, enegrecer a história bíblica, africanizar Jesus, ou recuperar a identidade africana de Jesus, e não apenas dele, né? Reconhecer que, por exemplo, até o canal de Suez ser construído, que é coisa mais recente, tudo aquilo ali era África. E aí, quando se fala muitas vezes, por exemplo, no Egito, que sempre foi e continua sendo África, né? Quase sempre se desloca como se o Egito não fizesse parte de África e por aí vai. Então, a intenção da pastoral é provocar isso desde dentro, ao ponto de que uma das coisas que mais incomoda as pessoas é nós afirmarmos recorrentemente a negritude de Jesus. Ou seja, de tudo que falamos, o que mais chama a atenção, mas Jesus é negro, era negro, ou quando ele foi branco. Naquele cenário, né, que era impossível que ele fosse, não era problema. Quando a gente busca enegrecê-lo, porque faz mais sentido, sobretudo considerando onde ele nasceu, isso é que é chocante para as pessoas. Né? É uma inversão, e a perspectiva da pastoral é justamente isso, é fazer essa denúncia e, ao mesmo tempo, anúncio e recuperar, inclusive, a matriz africana do cristianismo. Essa é, digamos assim, a principal contribuição. De modo que, quando a gente fala em tradições de matriz africana, a gente precisa incluir o cristianismo e denunciar o que a Europa fez, não? O que a teologia europeia, eurocentrada, embranquecida e embranquecedora fez ao negar, inclusive instrumentalizando-nos. Não? Por isso que é muito difícil, porque eu mesma também aprendi teologia desse lugar, desconstruir isso desde uma outra hermenêutica é um desafio permanente, cotidiano, mas essa é a prática que nós temos buscado. Eu me delonguei, desculpa-me. Não, foi ótimo, muito bom. Muito interessante tudo isso que a senhora falou. E a segunda questão é a seguinte, reverendo. Só um pouquinho, que agora... Oi? Fala de novo. Agora sim, eu mexi aqui sem querer, não estava te ouvindo. Melhorou agora? Sim, agora está ouvindo. Certo. Falando um pouco do anglicanismo, a senhora poderia traçar um pouco do histórico da igreja aqui no Brasil e um pouco da relação da igreja com os movimentos negros, terreiros e outras causas de defesa sociais, junto com a pastoral? Pois sim. É importante dizer que, certamente vocês melhor do que eu sabem, que o anglicanismo aqui no Brasil ele tem dois momentos. Né? Primeiro, o anglicanismo de capelania, foi de atendimento às pessoas inglesas que vieram trabalhar aqui no Brasil, no período das estradas
não se fala a questão das ferrovias e por aí vai, né? A questão do trem. E, bem posteriormente, tivemos o anglicanismo de missão. E esse é o que marca a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. O anglicanismo de missão começa no Rio Grande do Sul, e a partir da vinda de missionários norte-americanos, do estado da Virgínia, do seminário da Virgínia. E é só para situar que a Virgínia é um estado racista e que, portanto, as pessoas que de lá vieram, brancas, também vieram com essa cultura, né? Com essa prática. E aí não é difícil entender, porque até hoje nós ainda somos tão racistas enquanto igreja. E eu estou me colocando, eu faço parte da igreja, né? Então, assim, é preciso admitir que a igreja tem sido instrumento de perpetuação da estrutura racista no país também. De maneira mais, digamos assim, pontual, porque somos uma igreja pequena, não somos uma igreja de massa, né? Até porque a nossa proposta teológica não é sedutora para muita gente, sobretudo no contexto brasileiro, em que o neopentecostalismo cresce. Eu vou dizer assim, com todo respeito, se há neopentecostais no nosso meio, mas assustadoramente ao ponto de comprometer a vida política de um país, né? Não apenas o neopentecostalismo, mas alinhado também ao catolicismo conservador, ou seja, cristianismo do mesmo jeito, né? É esse cristianismo conservador, racista, sexista, classista e por aí vai, né? É importante marcar isso. E aí também é papel da pastoral situar a igreja nessa perspectiva, lembrar dessa sua trajetória, né? E, por exemplo, nós temos hoje na igreja mais de 130 anos. Eu não vou precisar a data, porque eu sou péssima em matemática, eu sempre erro quando eu tento subtrair, somar e por aí vai, então. Mas, quando a gente olha para a Câmara Episcopal da nossa igreja, totalmente embranquecida, mesmo considerando que nós somos o país fora da África mais negro. Temos uma população autodeclarada, mais da metade da população autodeclarada negra. Como se dá que a nossa igreja, por exemplo, no Brasil, tenha uma Câmara Episcopal totalmente embranquecida? E embranquecida não apenas do ponto de vista da presença das pessoas, das suas identidades, mas de comportamento embranquecido também, entende? Então, isso é um fato que, infelizmente, particularmente a mim, envergonha. Acho que seria mais do que na hora de mudar essa realidade. E, agora, indubitavelmente, também preciso falar que é nesse mesmo anglicanismo, e sem dúvida alguma vivemos as tensões, nem todas as pessoas estão abertas a trabalhar essas questões. Por exemplo, há uma pauta anterior, abraçada anteriormente, na verdade, anteriormente abraçada pela Igreja, do ponto de vista da comunhão anglicana, porque a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil é uma província da comunhão anglicana no mundo, composta por 165 países, nós somos a 19ª província dessa comunhão. Aqui no Brasil, que é justamente essa província, nós temos 9 dioceses e um distrito missionário, e nós somos, diferente de Roma, porque Roma é mais conhecida, né? Nós não temos uma referência, digamos assim, de Papa. Nós temos um primaz, o bispo, o primeiro dos bispos, entre bispos e bispas, que é o arcebispo de Cantuária, que é uma referência pastoral para nós, mas o que ele diz não se torna, digamos assim, uma orientação que deva ser necessariamente tida como ortodoxia para a igreja, entende? Não é um líder desde a perspectiva de Roma. Nós temos bispos e bispas, a palavra episcopal é para dizer o modo como a igreja é governada, né? Por bispos e bispas. Aqui no Brasil, mulheres são ordenadas há 35 anos, mas só há 2 anos as mulheres começaram a ser sagradas ao episcopado. Diferente de Roma, na igreja anglicana, bispos e bispas são eleitos e eleitas, o que é uma vantagem, porque é uma participação das pessoas, tanto do clero quanto do laicado, ao mesmo tempo também que, sem dúvida alguma, é interessante, porque quando fazemos uma péssima escolha, temos que responsabilizar o conjunto, não é? Não foi por indicação de um apenas, foi uma escolha equivocada, quase sempre dita por inspiração do Espírito Santo, que costumamos sempre chamar Ruá, né, que é a palavra hebraica do Antigo Testamento, para afirmar esse espírito como feminino, e porque eu sirvo ao sagrado feminino, sobretudo porque, como mulher, reconheço que essa teologia também ensinada a nós masculinizou sobremaneira Deus,
Se Deus é espírito, o ideal seria que nem identidade de gênero tivesse, né? Mas fizeram questão de pontuar essa identidade masculina, e o que é pior, a decorrência disso é que os homens se comportam no cotidiano como semideuses. Quase sempre, sobretudo a partir dessas tradições cristãs, essa prática torna os homens senhores, inclusive de tudo, não apenas de si mesmos, né? Mas das outras pessoas, e principalmente das mulheres. Né? Essa prática precisa ser cada vez mais denunciada, porque ela, inclusive, tem levado à morte. O feminicídio decorrente desse ensinamento, desse aprendizado, dessa herança patriarcal. E eu sempre afirmo o sagrado feminino para denunciar isso e para dizer que o problema foi essa teologia nos ensinar a ter Deus apenas no masculino, não pensar Deus desde a perspectiva da diversidade, das diversidades mesmo, ou seja, pensar Deus no feminino, pensar Deus com outras sexualidades, já que se impõe uma sexualidade a ele, né? Então, é importantíssimo esse lugar de fala também. Mas é nesse lugar também, enquanto tradição, eu costumo sempre dizer, temos muito que melhorar, que aprender, na linha do que o professor David falava no início, né? Somos todas e todos aprendentes sempre. Eu sou freiriana e reconheço e afirmo isso sempre. No entanto, eu não consigo, por exemplo, pensar outra tradição, nesse momento, cristã, que eu tivesse espaço para fazer o que tenho feito, porque eu incomodo um bocado, tá? Incomoda um bocado, eu tenho consciência disso, mas talvez não conseguisse fazê-lo em outra tradição, porque as características do anglicanismo me possibilitam isso. Mesmo sendo uma igreja racista, mesmo sendo uma igreja sexista, mas ainda assim tem possibilidades de diversidades e acolhe quem incomoda desde dentro para também provocar a reflexão, transformação dessa realidade misógina, dessa realidade racista, dessa realidade classista também, porque no nosso meio também há disso. Ou seja, todas as mazelas da sociedade, a igreja não está fora disso, não? A igreja, inclusive, infelizmente, reflete muito disso, porque ela é parte da sociedade. O papel da igreja deveria ser o inverso, é buscar fazer uma autocrítica sempre para contrariar esse status quo, não? Ou seja, se isso é perceptível a olhos nus na sociedade, a prática da igreja deveria ser contrária a isso, de denúncia permanente. É por isso que, neste mês de novembro, escolhemos como tema dos estudos bíblicos profetismos. Profetismo nessa perspectiva de denúncia e anúncio, mas como desafio de encarar a realidade cotidiana, com todas as suas mazelas, e pensar a sua identidade enquanto instituição, mas enquanto pessoas que constituem essa instituição, de que modo podemos transformar-nos a nós e a sociedade, né? Nos incluindo, porque somos parte da sociedade. Não somos seres extraterrenos, né? Somos seres encarnados aqui nessa sociedade, fazemos parte dessa sociedade. Então, de que modo a gente pode dar um basta nessa reprodução, às vezes, irrefletida, mas às vezes refletida e consentida, para que a gente tenha relações mais humanizadas, de respeito, de reconhecimento também do sagrado em cada pessoa, inclusive nas pessoas que não gostamos, né? Porque isso, inclusive, nos põe limite. Se eu reconheço o sagrado em todos os corpos, em todas as pessoas, isso é como se fosse um freio para que eu não fosse violenta com outras pessoas, né? Inclusive, nos asseguraria, de fato, uma vivência de democracia mais humanizadora. Assim, eu quero assegurar que, inclusive, a pessoa que, lastimavelmente, está na presidência tem direito à vida, mesmo que a vida dele, infelizmente, coloque em risco a vida de muita gente. Mas se eu desejo, ou se eu imponho a morte sobre esse ser, eu estou praticando algo que não me diz respeito e que, digamos assim, é a responsabilidade de quem nos gerou, de quem nos deu a vida, que é Deus, né? Ou seja, isso é idolatria também, né? Então, eu quero defender a minha vida, como eu quero defender a vida desses irmãos, porque é irmão também, não porque eu tenha querido, tá? Mas porque todos somos filhas e filhos de Deus. A diferença é que algumas pessoas, por consciência disso, afirmam esse sagrado na outra e no outro, e não apenas porque discordam de ideias, querem acabar com a vida da outra do outro, que é o que temos visto, infelizmente, no cotidiano das relações hoje em dia, polarizadas, né? Sobretudo fomentadas por essa prática da política que está vigente, mas que estamos em contagem regressiva, né? Considerando que agora temos bons ventos soprando na América Latina, recentemente a Bolívia
as mulheres indígenas nos ensinando como se deve fazer, quiçá aprendamos, né? Para transformar essa realidade dentro em breve. Quem sabe agora, domingo, consigamos ver e sentir esses ventos soprando desde outra perspectiva para nos preparar para as eleições presidenciais e próximas eleições, né? É verdade, faz sentido. Outra questão, reverenda, deixa eu abrir aqui. Como líder religiosa e mulher negra na luta por uma sociedade mais equânime, como é que a senhora vê a participação das mulheres na luta diária por mais respeito? E como os professores da educação básica podem contribuir nesse processo de afirmação mediante a tantas injustiças? Cléber, a começar, permita-me, da apropriação de uma linguagem mais inclusiva, né? Por exemplo, você mencionou professores, mas na educação básica mais de mulher, né? Então, é importantíssimo professoras, professores, e lembrar, Sim, inclusive, que mulheres, eu gosto sempre de dizer, é, metade da humanidade nasceu, não, metade da humanidade mulheres, né? E 100% da humanidade nasceu de mulheres, né? Então, nós mulheres, e desculpem os homens, eu tenho muito orgulho de ser, né? Me encanta a trajetória de resistência. É muito difícil ser mulher numa sociedade extremamente sexista, misógina, que atenta contra nossas vidas diuturnamente. O espaço que deveria ser considerado mais seguro para as mulheres é o mais inseguro, que é a própria casa, né? Então, tenho ficado estarrecida, imagino que vocês também, como o número de feminicídios tem aumentado nesse período de pandemia, como as violências contra mulheres têm aumentado consideravelmente, e reconheço nessa realidade uma parcela significativa de responsabilidade das tradições religiosas, em particular das tradições cristãs. Eu coloco no plural mesmo, para dizer que, seja católica, seja protestante, a maneira como as teologias têm sido ensinadas, né, e praticadas tem legitimado essa desigualdade nas relações humanas, e o que é pior, a desumanidade das mulheres, que é por isso que o feminismo existe, né? Eu gosto sempre de dizer que o feminismo é um movimento profético que afirma a humanidade das mulheres. Isso só é necessário porque, infelizmente, a nossa humanidade tem sido negada diuturnamente. Então, o papel nosso é afirmar que nós, mulheres, temos não apenas parido vida do ponto de vista biológico, mas temos forjado vida no cotidiano das relações humanas sempre. Eu tive o privilégio de, recentemente, fazer uma pesquisa. Todas as minhas pesquisas são decorrentes do meu ativismo, né? Ele é acadêmico, é religioso, é social, e está tudo muito imbricado. E no pós-doutorado em Educação, Culturas e Identidades, sob a supervisão da professora doutora Denise Botelho, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no programa misto com a Fundagem, né? Eu pesquisei, escolhi pesquisar as organizações de mulheres negras do Nordeste brasileiro, buscando identificar em que medida a pertença religiosa dessas mulheres as impulsionam à militância, né? O que mais me encantou na pesquisa foi perceber como somos, e eu incluo nisso, como somos capazes de forjar ambiência de acolhimento, de segurança, de promoção de vida para nós mesmas, para os nossos pais, para nossas filhas e nossos filhos, para os nossos parceiros, né? Então, quando recentemente a Angela Davis faz o eco de um acúmulo da sabedoria ancestral que ela traz e que nós trazemos, né? E que muitas que vieram antes de nós já viviam desde longa data, de fato, quando nós, mulheres negras, nos mexemos, o mundo inteiro, a sociedade toda se mexe. Porque a proposta de bem viver que surge desde nós, a partir de nós, de nossas organizações, não é exclusivista, não é pensando apenas esse bem viver para nós, mulheres negras, mas é para toda a sociedade. É provocando, desde uma perspectiva interseccional, né, essa capacidade de enxergância ampliada para que nós, primeiro, denunciemos que essas muitas identidades que carregamos, pobres, mulheres, negras, lésbicas, né, com deficiência, obesas, e tantas outras identidades que se possa pensar,
vão empurrando-nos cada vez mais para a base de uma pirâmide social que temos buscado denunciar. E é preciso implodir essa pirâmide para que essa estrutura seja circular, que essa é a proposta, inclusive desde a perspectiva da filosofia, já que temos um professor de filosofia aqui, que é o Eliseu, né? Da filosofia africana, Ubuntu, nós somos porque somos juntas. Então, esse lugar de ser mulher negra tem sido esse lugar de forjar experiências, de reconhecer a humanidade da outra e do outro, reconhecendo a minha própria também. Eu gosto sempre de, por exemplo, fazer um paralelo da diferença entre eurocentrismo, parece que minha atenção termo, né? E afrocentricidade, que é a perspectiva do trabalho. Olha só, a afrocentricidade tem a perspectiva sempre de ter na centralidade a África, mas não exclui e nega outras epistemologias, outras culturas, outras sabedorias. O eurocentrismo, ao contrário, se coloca como único, como legítimo, como verdade absoluta, negando toda e qualquer outra fonte de conhecimento, né? Porque é o que o epistemicídio tem buscado fazer desde essa perspectiva eurocentrista, na verdade. Né? Então, eu penso que as mulheres negras, me encanta cada vez mais a convivência, o aprendizado, perceber as suas capacidades, as nossas capacidades, né? De resgatar uma sabedoria ancestral. Boa parte das mulheres que eu convivo, negras, são de tradição de matriz africana, como eu também, cada vez mais minha filha, só que cristã, e ela é de tradição de matriz africana, como candomblé, lá no sul, Batuque, a minha pesquisa de doutorado foi no Batuque, Rio Grande do Sul, que é uma tradição de matriz africana bem característica do Rio Grande do Sul, né? Muito próximo do candomblé, mas tem especificidades regionais. Nesses lugares, com essas mulheres, eu percebo como a sabedoria ancestral gravita, inspira, anima e gera vida. E pulsa em mim, nelas, em nós, nossos pares, né? Mas também nas pessoas que conosco convivem. Eu gosto muito do privilégio de ser mulher negra. Aliás, gostar é pouco, eu amo. Apesar do perigo que isso significa, né, Cléber? Isso mesmo, reverenda. E nessa expectativa de contexto de um trabalho envolvendo as mulheres, tem algum trabalho dentro de quilombolas? Qual a experiência que a senhora tem como nesse aspecto para poder trazer para a gente? Os trabalhos dos quilombolas já foi visitado? Na vinda para cá, um dos desafios, porque nós chegamos no finalzinho de julho, começamos a trabalhar em setembro, ou seja, há pouquíssimo tempo, um dos objetivos de estarmos aqui no Nordeste é que as ações também alcancem os quilombos, porque isso não foi possível, estava previsto este ano lá para o Rio Grande do Sul, mas infelizmente não foi possível. Mas eu tive algumas alunas quilombolas, porque tanto aqui quanto lá, assim que cheguei, eu participei como do corpo docente de curso de capacitação política de mulheres, né? Perspectiva de empoderamento político de mulheres de periferia, mulheres negras de periferia, e várias delas quilombolas. A intenção é, de fato, pisar nesses espaços, de algum espaço de resistência e de aprendizagem singular, e pensar ações com elas. Não é para elas, mas com elas. Por isso que não dava para ser algo feito somente à distância, né? Precisava ser aqui encarnado. Se bem que nós fomos para uma perspectiva de fazer isso no Rio Grande do Sul, tá? Uma das justificativas de começarmos, por exemplo, no bairro Cidade Baixa, lá em Porto Alegre, é porque naquele bairro há 2 quilômetros rurais, melhor, 2 quilômetros urbanos reconhecidos, né? Então, essa era uma perspectiva de, primeiro, dizer, olha, a igreja, nós temos uma paróquia naquele bairro. O que a paróquia tem feito para dialogar, para se aproximar desses quilombos? Que aprendizado tem buscado? Porque quase sempre a perspectiva colonialista que nós herdamos é que nós nos aproximamos para levar algo. A perspectiva decolonial não é assim. A gente se aproxima para aprender e construir com. Então, não posso eu chegar como teóloga, titulada, reverenda,
institucionalizada, dizer, olha, nós viemos fazer isso para vocês. Não. Nós queremos construir com vocês. O que nós temos para compartilhar é isso, né? Nós queremos aprender a partir dessa realidade. Porque, por exemplo, eu fiz a especialização em educação de jovens e adultos, eu escolhi trabalhar a educação quilombola. Porque toda a minha formação sempre é na perspectiva de qualificar a minha militância, né? Então, eu fiz uma especialização em EJA, quilombola, e a observação pedagógica foi em quilombo. Aliás, tive uma aventura muito interessante no quilombo, lá em Capororocas, que fica num município chamado Tavares, lá no Rio Grande do Sul, sul-sul do Rio Grande do Sul, né? É lá no sul mesmo. E eu lembro que quando, na minha ida, a primeira ida, na verdade, lá, eu combinei com a educadora do projeto, Bebê Educar, do Banco do Brasil Educar, né? Que era um projeto que acontecia dentro do quilombo, a Prorocas. E eu lembro que combinei de ir até lá para fazer, então, a observação, porque a mesma educadora, a quilombola que era agricultora, era educadora, merendeira, ou seja, ela assoviava, chupava cana, dançava, cantava, compunha, de tudo pouco. E a aula fascinante, porque tinha tudo a ver, bem na perspectiva freiriana, tudo a ver com o cotidiano, do que era produzido, aula de matemática, aula de português, sempre na linha da realidade cotidiana. E aí eu fiz uma das experiências mais interessantes, porque terminada a aula, eu passei o dia conhecendo a comunidade, as pessoas, e certa, porque eu estava sempre morando em Porto Alegre, né? Tem ônibus em quase todos os seus horários, para tudo quanto é município, toda hora, não tinha ônibus para voltar. Então, assim, eu tive que o constrangimento de incomodar a educadora para me acolher em casa, porque não tinha ônibus para voltar. E eu estava certo que quando terminamos parte do dia, meio da tarde, dizia, olha, agora eu preciso ir à rodoviária para voltar. Ela disse, professora, não tem ônibus para voltar para Porto Alegre. Como assim? Aí eu pensei, aqui tem alguma pousada? Também não. Porque assim, o quilômetro fica mais afastado da cidadezinha, que já é bastante afastada, né? Aí ela disse, a senhora será muito bem-vinda aqui em casa. E assim, parecia um acontecimento. Eu fui tratada como se eu fosse uma rainha, uma celebridade. E aí foi muito lindo o que vou contar para vocês, né? A filha cedeu o quarto, organizaram tudo para me receber, todo mundo jantando à mesa comigo. Eu adoro macaxeira, que lá chama aipim, né? Me engasguei. A macaxeira lá no sul, ela é muito fibrosa. E a fibra entrou no lugar que eu vivia, e eu fiquei sem conseguir respirar. E eu lembro que na hora eu fiquei exercitando a parcimônia de dizer assim, Moá, por favor, faz esse negócio descer, porque as pessoas não têm nem como me socorrer aqui, né? Nem tem hospital nesse lugar. E eu não vim para trabalho. Só que as pessoas querendo que eu falasse, eu só fazia assim. Eu estava tentando engolir um negócio que não descia, e estava ficando vermelha e ia bucheando porque eu não estava conseguindo respirar. Mas tentando me manter calma, né? E aí lá para as tantas desceu. Óbvio que isso é tudo muito rápido. Mas para quem está assistindo, parece que são horas, né? Tudo é questão de segundos, então parece que são horas. E aí acabou sendo, sim, totalmente inusitada a visita, aprendi muito. E percebo que há necessidade nossa de estar mais próximo dos quilombos, dos terreiros, desses lugares que são tradicionalmente espaços de uma herança ancestral que, infelizmente, as tradições cristãs têm demonizado. A perspectiva é inversa, decolonial. É de, primeiro, reconhecer que nós demonizamos ao longo dos anos. Segundo, dizer que se nós não sabemos, a oportunidade é essa de buscarmos conhecer. Não é mais na perspectiva, vou lá para ensinar, eu vou lá para aprender. E nesse aprendizado, de que modo eu posso, inclusive, revisar essa teologia que foi capaz de gerar tanta violência e continua gerando violência, né? Porque não são os templos cristãos que estão sendo invadidos. Eu sou ativista da diversidade religiosa. Aqui, em qualquer lugar que eu estiver, aqui eu faço parte do Fórum Diálogo de Diversidade Religiosa, do Fórum Gente de Fé, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs de Pernambuco, também lá no Rio Grande do Sul, do FAIRE, que é o Fórum de Diversidade Religiosa. E onde quer que eu vá, essa será uma pauta, porque, assim como eu dizia ontem numa live que participei, eu entendo que dizer-se cristã, na atual conjuntura, desde uma perspectiva interseccional, é um dever, quando quem se diz cristã ou cristão, ser ativista do respeito à diversidade religiosa.
a luta pela laicidade do Estado. Nós temos direito a sermos ou não pessoas religiosas, né? E que possamos reconhecer essas diversidades no Estado sem essa imposição da teocracia que tem se imposto aqui nessa realidade que nós temos vivido. Para mim, é avilta nossa existência enquanto pessoas e avilta Deus. Porque imagina tudo que tem sido feito em nome de Deus. Com certeza, nada tem a ver com Deus e Jesus Cristo. Nada tem a ver. Porque Deus se faz gente em Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, encarna o amor, né? O respeito. Inclusive a perspectiva de despício da cultura que ele herdou. Porque Jesus, sem dúvida alguma, como homem do seu tempo, aprendeu a ser machista e aprendeu a ver aos outros povos de maneira a discriminar esses povos negativamente, mas foi no encontro com mulheres estrangeiras que ele foi se convertendo. Eu adoro dizer isso, inclusive, né? Quando ele encontra com a Sírio-Fenícia, com a Samaritana, à medida que ele vai se encontrando com as mulheres, ele vai se dando conta de revisar esses aprendizados e vai se chocando com a fé dessas mulheres, né? A tamanha fé que faz que ele mesmo repense a sua postura, a sua prática. Se Jesus, quem dizemos seguir, agiu assim, como nós temos que permanecer em posturas retrógradas, desumanizadoras, sem perspectiva de reforma, já que somos protestantes, né? De reforma das nossas ações, de transformação dessas nossas práticas. Né? Então, eu penso que a ideia de vir para cá e, quiçá, passada a pandemia, sobretudo, né, nos aproximarmos dos quilômetros, ou seja aqui ou em qualquer outro lugar que a pastoral, por exemplo, o Rio de Janeiro tem um embrião, as pessoas que estão lá e compreenderam a proposta, a intenção era de que nós pudéssemos deflagrar o processo em todo o país, mas temos nos deparado com uma realidade que não é bem assim, ainda temos muito que rever institucionalmente na estrutura da igreja para que pastorais como essa sejam apoiadas. Felizmente, o bispo Humberto Masteg, que é o nosso bispo lá de Porto Alegre, é alguém abertíssimo. Ele é biblista, é um parceiro da pastoral, tem colocado os seus saberes a serviço, tem construído, inclusive, estudos bíblicos conosco, desde a perspectiva decolonial, a partir de uma hermenêutica feminista negra, tem se utilizado, inclusive, de referenciais teóricos que nós temos buscado conjuntamente, mas, sobretudo, enegrecendo esses referenciais, mas é em toda uma Câmara Episcopal, entende? Então, é preciso que haja essa postura individual, porque já que a igreja é diocesana, né? E as dioceses, sim, sempre um bispo ou bispa, é preciso que tenha essa parceria, sem dúvida alguma, para que essas ações se reverberem nas comunidades. Então, aqui, por enquanto, Cléber, na paróquia do Semeador em Jardim Brasil, e na Missão da Liberdade de Jaboatão, que no momento está sem espaço físico, porque os encontros são só virtuais no momento, porque nós não temos mais sede própria, as ações inicialmente têm sido na área de composição de músicas. Nós temos, por exemplo, 3 irmãos que se descobriram compositores de mão cheia. Antônio Meu Amado provocou 2 outros irmãos, que são professores universitários também, e eles têm feito composições, 40 músicas já temos, né? Desde essa perspectiva decolonial. Nós temos o Antônio como educador, ofertando um curso de reforço escolar e afroalfabetização aqui na paróquia, 2 vezes por semana, e desenho, que o Antônio é desenhista, poeta também, desenho afro e pintura, né, para as crianças também. Então, assim, a realidade daqui vai sendo desenhada a partir do que é possível ser feito e a partir das parcerias. Ainda estamos agrupando as pessoas para, ao identificar as pessoas, né, provavelmente você também será incluído já já, e semana que vem espero que tenhamos uma primeira reunião, para que possamos construir conjuntamente o que pode ser a pastoral aqui. E aí, eu já antecipo algo que talvez algumas pessoas entre vocês estejam curiosas. Por exemplo, a pastoral Abraço Negro da Diocese Meridional, lá no Rio Grande do Sul, tem a participação de um irmão que é Frei Faustino, um irmão franciscano católico romano aqui de Pernambuco, que ensina um parceirão, uma irmã amiga que é de Secunha, uma das coordenadoras de Secunha, parceira com quem eu aprendi muito do que sei hoje, que é metodista, e há pessoas que estão desigrejadas, ou seja, justamente por conta de como muitas denominações têm, lastimavelmente,
lidado no trato com as pessoas, né, desde essa perspectiva interseccional de imbricar, né? O racismo, o sexismo, a homofobia. Algumas pessoas acabam sendo expulsas, digamos, né? Às vezes se usa o eufemismo, né? São convidadas a sair, e elas ficam desigrejadas. Então, a ideia é de que a pastoral também seja esse lugar de acolhimento, porque nós reconhecemos as diversidades como dom divino, como dom sagrado. Então, reconhecer essas diversidades é para nós fundamental, para que possamos, inclusive, ter dignidade de afirmar a nossa negritude, né? Exatamente, Juliana. E a última pergunta é como está sendo a implementação da pastoral aqui no Nordeste, de um modo específico na Diocese Anglicana de Recife? Houve boa aceitação e articulação com clérigos leigos? E quais estados do Brasil encontramos este trabalho pastoral? Pois bem, primeiro dizer que desde o Sul, como eu tive o privilégio já de ser diretora do Departamento de Missão da Igreja Nacional, eu pude conhecer todas as dioceses, distrito missionário, e isso me possibilitou conhecer muita gente. Então, assim, fazer a identificação de onde estão pessoas negras na igreja nossa é uma dessas possibilidades concretas, né? Então, nós, assim que fundamos lá a pastoral, começamos também um grupo nacional provocar e também experiências que não fosse copia e cola, né? Mas que a partir da realidade local, das demandas locais, pudesse pensar pastorais afro e indígenas desde cada diocese. Lamentavelmente, mesmo que algumas pessoas tenham parecido seduzidas com a proposta, interessadas com a proposta, do ponto de vista prático, não vingou. Pontualmente não vingou, e a Diocese do Rio de Janeiro, através do irmão nosso pernambucano, aliás, paraibano, Tiago, que está lá, tem deflagrado, junto com outro irmão pernambucano, que está lá, aliás, do Rio Grande do Norte, também nordestino, que está em Minas Gerais, que também faz parte da Diocese, tem deflagrado uma proposta embrionária de uma pastoral. Mas tem dialogado com outros dioceses, sim. E aqui, eu confesso minha surpresa, porque para vir para cá, eu apresentei a proposta ao concílio. A Igreja Diocesana se reúne, a maioria das dioceses, anualmente. A diocese aqui do Recife, por conta da dimensão geográfica e por questão mesmo de otimização de recursos, só a cada 2 anos. Né? Se reúne com lideranças leigas e clérigas da diocese e, junto com o bispo, digamos assim, decidem os rumos diocesanos. Eu apresentei a proposta. Para minha surpresa, mesmo as pessoas clérigas negras não se manifestaram, enfim, em silêncio, digamos, diante da proposição, não se opuseram, mas também não defenderam a proposta, e não fosse a defesa, a apologia de um clérigo branco, depois da minha apresentação, talvez não tivesse sido aprovada. Preciso dizer isso também. Então, eu fiquei surpresa porque nós temos aqui o percentual maior de clérigos e clérigos negros, né, negras no Brasil, mas aí eu penso, essa é uma análise que eu ainda preciso fazer com mais cautela, mas eu penso que isso tem a ver com o que eu dizia antes, né? A maneira como a ideologia de branquitude age em cada região. E aqui o racismo ele é mais difícil de enfrentar por isso, porque ele vai se de uma maneira entranhando, digamos assim, na maneira como as pessoas pensam e agem, que é difícil, muito mais difícil, o reconhecimento, o embate, digamos assim, o enfrentamento diante disso. Então, tenho ficado surpresa, não tem havido tanta adesão ainda, eu espero que haja, mas por enquanto não houve, mas pessoas leigas têm aderido sim, e é com elas que a gente vai, as pessoas leigas que se dispuserem, que a gente vai tocando, né? Por enquanto, o que tem sido possível tocar é a partir dessas duas ações que eu mencionei, a Missão da Liberdade da Paróquia, e parceria com a Pastoral de Porto Alegre, por óbvio, que eu coordeno, né? Então, como somos casal, e cada qual coordena uma, né? E uma está começando aqui agora, nós não precisamos reinventar a roda, podemos, a partir do que já temos, né?
pensar de que modo algumas ações podem ser replicadas ou não, ou podem ser adaptadas. Vocês devem ter observado no PPT que todos os encontros presenciais sempre foram ou oficinas ou rodas de diálogo, foi num crescente de instrumentalizar as pessoas partícipes, né, das diversas tradições. Né? Por exemplo, desde o lançamento, quem pôde ver a foto, percebeu a presença de pessoas de matriz africana conosco, do candomblé, ou melhor, do batuque, né, do Rio Grande do Sul, mas também do candomblé, conosco no lançamento. Tivemos uma oficina, uma das que mais me encantou, da hermenêutica feminista bíblica, a introdução. Tivemos uma roda de diálogo sobre hermenêutica e exunêutica, para inclusive denunciar como a hipocrisia cristã é capaz de, sem qualquer dificuldade, por uma herança grega, falar hermenêutica sem nenhuma dificuldade, porque, afinal de contas, a hermenêutica deriva de Hermes, que é um deus grego, e aí é muito chique, né? Falar um deus que não é de África. Exu, que é uma divindade africana, comunicóloga, igualmente como Hermes, tem atributos muito semelhantes. Se a gente fala em Exu, quase sempre a tradição cristã demoniza, colocou até chifres, né? Porque o diabo é uma figura que existe no cristianismo, mas não no candomblé, não nas religiões de matriz africana, né? E aí demonizou esse Exu. E aí um amigo que é babado-orixá do Batuque, lá do Rio Grande do Sul, e agora recentemente também terminou o doutorado em teologia na mesma faculdade que eu, ele trabalha com a perspectiva da exunêutica. Então, foi muito interessante a roda de diálogo sobre hermenêutica, o bispo trabalhando desde esse lugar cristão, né? E ele é exunêutico, ou seja, esses instrumentais de interpretação que são adotados por cada tradição, e de que modo o cristianismo tem, ao utilizar-se desses instrumentais, colocado-se como adversário de outras tradições, principalmente as de tradições de matriz africana, por decorrência do racismo religioso, que foi camuflado de intolerância religiosa, né? Mas explicitamente, sobretudo para vocês que são historiadores ou quem está fazendo história, né, está cursando o curso de história, é importante que a gente dê os nomes adequados. O que existe, de fato, no Brasil é racismo religioso, porque as tradições que são perseguidas são as tradições de origem africana ou indígena. Né? Então, há a questão étnico-racial muito presente, demarcando o modo como essa intolerância, esse desrespeito, essa violência acontece no país. Então, ao invés de intolerância, o correto é dizermos racismo religioso. Eu faço aqui essa denúncia. Mas nossa intenção, já que estamos aqui nessa roda maior, é firmarmos parceria com pessoas e grupos que quiserem se somar a nós. Porque, veja bem, prioritariamente, o nosso interesse é fazer parcerias com quem desejar, mas o protagonismo é negro. É como eu tenho dito, por exemplo, lá na Diocese, aqui também, e, gente, não temos qualquer problema, por exemplo, que pessoas brancas se somem a nós. Não é para nós problema. Agora, o protagonismo é negro, porque, inclusive, o pensar, eu disse isso para o bispo daqui, inclusive, né? Porque ele também estava com dificuldade de compreender isso, esse bispo. Eu vou explicar com outras palavras. Historicamente, vocês brancos sempre estiveram no lugar de mando, de coordenação. Né? Então, vocês foram pautando. E a existência é marcada também por essa característica racial. Nós, que estamos nesse espaço, queremos dizer a partir desse lugar existencial. Porque quem sente o racismo na Terra somos nós, não são vocês. Então, é importante que nós tenhamos esse protagonismo. Então, todas as ações são voltadas para todas as pessoas. Inclusive, o racismo é um assunto para todas as pessoas. O enfrentamento a ele, mais ainda, para que nós nos tornemos antirracistas. Né? Agora, o protagonismo precisa ser negro. Por isso, visibilizar as epistemologias nossas, a capacidade nossa de produzir conhecimento, apesar do racismo, apesar das tantas tentativas de nos matarem, nós seguimos resistindo, existindo e, sem dúvida alguma, agraciadas e agraciados pela ancestralidade e orixalidade que nos alimenta no cotidiano desses enfrentamentos. Né? E aí, permita-me só linkar. Eu penso que é fundamentalmente importante para professores e professores de todos os níveis, né? Tanto escolar como acadêmico, a promoção do respeito às diversidades. A percepção e o reconhecimento que nós somos um país multicultural, sim, e que essa multiculturalidade não foi construída da maneira romântica como, infelizmente, ficou registrada
por um também conterrâneo nosso, que eu não tenho nenhum orgulho de dizer que o é, né? Que é freire também, mas que não é o Paulo, né? O Gilberto. Quando a gente lê Casa Grande Senzala, Sobrados e Mocambos, e percebe a romantização que foi feita no contato da escravização aqui no país, né? A gente vai percebendo que essa democracia racial que foi sendo construída é uma falácia que tem legitimado e perpetuado as práticas racistas e, na perspectiva do que Hannah Arendt diz, não? Filósofa, a banalização desse mal que nega o sagrado nas vidas, não? Nas vidas de pessoas negras e indígenas. Então, como última fala, afirmar sempre, eu não tenho qualquer problema de ser identificada como ativista, não? Tenho uma fala nessa perspectiva também. Vidas negras importam, vidas indígenas importam, e a Pastoral Abraço Negro veio para dizer isso desde dentro da igreja, a partir desses instrumentais, uma teologia decolonial. Gratidão. Certo, reverenda, muito bom. Para finalizar, lhe convido para fazer as suas considerações finais para esse trabalho. Fica à vontade. Primeiro, parabenizar novamente vocês pela iniciativa, dizer quão fundamental é que no processo de formação pedagógica as pessoas, de uma forma geral, compreendam que nós estamos numa parte do mundo, Brasil, América Latina, né, no qual afirmar as identidades e reconhecê-las, né, reconhecer as diferenças é fundamental. O desafio desde dentro da sala de aula, fazer uma denúncia de que essas diferenças não podem ser usadas como instrumentos para a desigualdade. Não podem ser usadas para hierarquizar as pessoas, para colocar umas como mais importantes do que outras, não? Então, é fundamentalmente importante que nós possamos celebrar essas diversidades, ao mesmo tempo que sabemos que há tensões nas relações cotidianas, mas que o espaço da sala de aula não seja lugar para alimentar essas tensões. Antes, pelo contrário, para dizer que elas precisam ser cada vez mais dissipadas. Que nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. Precisamos aprender a reconhecer essas diferenças como algo extremamente positivo. Porque, olha nós, aqui, nesse encontro, somos poucas pessoas, mas somos específicas, somos diferentes. Nenhuma de nós mais importante. Então, se desde muito cedo as crianças aprendem isso, e aprenderem, por exemplo, como diferente do que eu aprendi na infância, né? A perceberem que nós temos uma herança ancestral, não de apenas de pessoas escravizadas, e é bom sempre corrigir para escravizadas e nunca para escravas, né? Para poder também denunciar que as pessoas não nasceram assim, mas há um sistema imposto por outras pessoas, e esse sistema precisa ser denunciado ainda nos dias atuais, porque tem sequelas que atravessam as vidas, né, de uma forma geral. Eu gostaria de sugerir, caso vocês já não conheçam, Nilma Lino Gomes, Eliana Cavalheiro, tem pesquisas muito ricas sobre as reverberações do racismo nas crianças, né? De que modo isso se dá no processo educacional? E de que modo a gente pode enfrentar essa realidade desde a sala de aula? Inclusive reconhecendo que nas muitas desigualdades acumuladas nesse nosso país, não é por acaso que justamente nessa região onde estamos, Nordeste, e na região mais próxima, o Norte, as parcelas de recursos voltados para a educação e para todas as outras pautas importantes, historicamente sempre foram menores, exceto no período dos governos de esquerda, né? Seja também reconhecido isso. Então, gratidão, que vocês sigam com bastante êxito nesse projeto, que possamos firmar parcerias e construir agendas conjuntas. Desde já, bem-vindas e bem-vindos. Um abraço negro. Um abraço negro, reverenda. Eu agradeço em nome de todos os alunos, dos professores, daqui a pouco vão se pronunciar também, e dizer que eu fico muito feliz com esse projeto, porque é uma idealização cultural. Vivemos por um processo de racismo muito constante no país e de intolerância religiosa, principalmente em relação às comunidades afros, né? Onde a gente viu, no ano passado, vários terreiros, principalmente no Rio de Janeiro, que foram queimados, e terreiros de conhecidos meus, que eu também fui
participei, né, de uma comunidade religiosa, de um terreiro, na verdade. E não tenho vergonha de assumir essa minha identidade também, como um filho de santo, né? Até porque eu tenho uma visão muito grande em relação ao orixá hoje, né? E principalmente em relação ao transcendente que os negros trouxeram para o nosso país. Então, a eles a nossa total reverência, o nosso total respeito, porque infelizmente querem assassinar mais uma vez, né, e descriminalizar a, os negros, como fizeram no início da colonização e assim por diante. Então, é nosso dever, não só como cidadãos, mas como professores, professoras, né, religiosos, abraçar essas ideias e mostrar a importância que o negro tem na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso mundo em geral, né? É como a senhora falou, Jesus, ele também é negro, né? E Ariano traz essa ideia quando coloca, né, no Alto da Compadecida, um Cristo negro que chocou muita gente, né? Porque a ideia é de um Jesus europeu, né, branco, de olhos claros, né, cabelos loiros e assim por diante. O Jesus que eu acredito, o Jesus que eu professo é negro e ele ama todos e respeita todos. E se ele estivesse fisicamente presente, ele abraçaria a todos e continua abraçando em espírito e em verdade que ele é. Então, o meu agradecimento, reverenda Lilian, fico muito grato, agradecer pelo convite da pastoral, fico muito, muito, muito feliz mesmo. Fiquei até sem palavras quando o convite foi feito, né, porque eu gosto de trabalhar com essa ideia, ajuda muito também no meu trabalho, tanto pastoral futuramente, como, como historiador, e contribuir para uma sociedade mais justa e mais fraterna, né? E esse trabalho, ele tem essa identidade de fazer com que os nossos alunos, né, as pessoas que vão ouvir, vão ver esses vídeos e ouvir essas belas palavras, tenha conscientização do que realmente é o negro no Brasil. Então, meu fraterno abraço e muito obrigado mesmo, viu? Cléber, deixa eu falar uma coisa. Vocês perceberam que eu estou de turbante branco, né? Tô, assim. Sexta-feira. Sexta-feira. É verdade. Eu tenho originalidade também, por isso que eu estou usando turbante branco. Axé. Tá certo.